Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um ciclo webinar da APA. Este ciclo enquadra-se na participação do cidadão na era Covid-19, uma parceria, neste caso, da APA com o apoio da Sanofi, em que se pretende promover um ciclo de 3 conferências online. Queremos ouvir os utentes e a APA, no fundo, também pretende, com este ciclo de conferências, resultar num conjunto de recomendações também a enviar à tutela. Portanto, o vosso contributo é fundamental. A primeira conferência ocorreu a 18 de maio, o tema A Resposta do Sistema de Saúde. Hoje a temática é subordinada ao regresso à normalidade e o ciclo terminará no dia 15 de junho com a conferência Que Soluções para o Futuro. Portanto, hoje vamos centrar esta discussão com o momento presente, nem com o passado, nem com o futuro, mas sim com o momento presente. O ciclo de hoje está organizado do seguinte modo: iremos ter 3 oradores que farão mais ou menos uma apresentação de 10 minutos e, obviamente, seguidas a essas apresentações, os participantes poderão colocar, ou melhor, ao longo destas apresentações, os participantes podem colocar qualquer pergunta, qualquer comentário que queiram fazer numa barra que encontram em baixo com questions and answers, ou seja, perguntas e respostas. Eu vou fazendo a gestão das perguntas e colocarei no final da participação dos oradores aos próprios. Passo então à Ana Sampaio para fazer a sua exposição e dar o seu contributo sobre esta temática. Dizer e apresentar Ana Sampaio como sendo presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, colite ulcerosa e doença de Crohn, cujos objetivos prendem-se essencialmente com prestar aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de doença de Crohn, colite ulcerosa, garantir a melhoria e o alargamento dos cuidados médicos em ambulatório, promover também a difusão de informação sobre a doença junto da população em geral, também promover a investigação sobre as causas e tratamento desta doença e, obviamente, cooperar com a classe médica, com os profissionais da enfermagem e também outros profissionais de saúde, inclusive a indústria farmacêutica, serviços, entidades públicas, ou seja, estamos aqui perante uma associação com um grande papel na sociedade. Passo então a palavra à Ana Sampaio. Boa tarde, Bárbara, e agradecer, desculpem, boa tarde a todos e boa tarde à Bárbara. Eu julgo que isto estava em multi e agora já está operacional. Antes de mais, agradecer à APA por esta iniciativa. Acho que é importante ouvirmos os cidadãos e envolvê-los neste novo período. Estamos agora a entrar numa nova normalidade, não podemos dizer que é a normalidade antes da pandemia que temos vivido nestes tempos e, portanto, a nova normalidade é uma normalidade que já vai ter características diferentes do que tinha antes. Preocupa-me, algumas vezes ouvi falar num plano de recuperação da economia e não ouvi falar de um plano de recuperação na saúde, porque o que aconteceu foi realmente tivemos uma resposta muito eficaz por parte do nosso sistema de saúde relativamente à pandemia do Covid, mas o que aconteceu foi que todos os doentes crónicos ficaram em stand-by, ou seja, com a sua vida, dos seus cuidados de saúde estagnados durante esta fase e que agora iremos retomar. E o que é preciso avaliar é mesmo isso, é como é que vamos fazer esta retoma da atividade e como é que vamos recuperar. Por isso é que eu falava do tal plano de recuperação para a saúde. Houve muitas coisas positivas e boas que surgiram, porque neste tempo que nós vivemos tivemos que refletir muito mais e arranjar rapidamente soluções para processos que vinham sendo adiados. Eram conversados, mas até arrancarem demorava muito tempo. E realmente rapidamente conseguiu-se pôr e agir e fazer algumas situações, melhorar alguns procedimentos que tínhamos. Podemos ver em concreto a questão da colocação da proximidade dos medicamentos hospitalares nos doentes crónicos,
foi concebida uma operação Luz Verde que conseguiu realmente que os próprios doentes não se tivessem que deslocar aos hospitais para levantarem a sua medicação. Essa medicação passou a ser disponibilizada no seu domicílio ou na sua farmácia mais próxima, e isso foi um procedimento que já há muito tempo se vinha falando. As associações já tinham conversado muitas vezes sobre entidades públicas, sobre essa necessidade, mas que estava a demorar a arrancar, e finalmente arrancou. Outra questão foi as tão famosas hoje em dia teleconsultas. Os doentes crónicos muito falavam de necessidade de haver teleconsultas, porque nem sempre é preciso deslocarem-se necessariamente ao médico para que este avalie as análises ou os exames que foram efetuados. Claro que o doente também necessita de um acompanhamento, mas ele melhor que ninguém sabe se esse acompanhamento terá que ser numa altura presencial ou se poderia ser substituído por uma conversa, que poderia ser por telefone, como tem sido algumas consultas, ou até às vezes uma troca de e-mails com o seu próprio médico, e que também poderá ser equacionado. Também vimos que rapidamente os hospitais disponibilizaram dentro dos serviços de internamento acesso à internet. Era uma questão que muitas vezes os doentes tinham dificuldade, eram os doentes jovens muitas vezes que eram internados não tinham acesso à internet e portanto às vezes ficavam limitados e agarrados a uma cama sem conseguirem ter algum contacto e alguma regularidade com outras pessoas ou até em trabalho, porque mesmo pessoas internadas muitas vezes têm compromissos de trabalho que têm que ir aceitando e que têm que desenvolver, e portanto ter um acesso realmente à internet é uma das possibilidades que lhes foi dada e que penso que até deveríamos alargar do internamento para as próprias salas de espera. Relativamente também à organização, nós vimos que realmente os hospitais rapidamente e os centros de saúde se reorganizaram em circuitos, definição de circuitos de entrada de doentes, circuitos de saída de doentes e outra consciencialização. Eu represento, como alguns de vocês que possam assistir também são, doentes imunodeprimidos. Sempre tivemos esta contingência das infecções, para nós sempre foi uma preocupação, quando muitas vezes chegávamos a uma sala de espera em que estavam muitos doentes e sabíamos que não era um lugar seguro certamente para nós estarmos e era muito complicado, e pôr uma máscara para um tipo de doente deste era algo que era visto de lado pelas outras pessoas. E hoje em dia já vemos que as pessoas começam a deslocar-se de máscara e, portanto, será mais facilmente aceite que ao nosso lado esteja uma pessoa com máscara e que agora não olhem para essas pessoas com a pensar o que é que esta pessoa, que problema de saúde é que ela tem e se me pode ser contagiar, porque antigamente víamos ao contrário, quando olhávamos para alguém de máscara pensávamos que aquela pessoa é que podia contagiar. Não é isso, são pessoas que realmente têm muitas vezes um sistema imunitário mais fraco em que a máscara pode ser para elas uma das defesas que elas têm e portanto acho que isto deve ser um período de reflexão também para estes casos de doentes que realmente têm um sistema imunitário mais fraco, para que tenham alguma atenção especial com eles e que se lembrem que realmente tem que haver circuitos adequados. Depois reparou-se também que surgiram por parte dos próprios hospitais, porque também houve associações que assim nos pediram, como é que se chegava ao contacto com os médicos. Em alguns casos, por exemplo, na nossa associação nós conseguimos um contacto de e-mail para que o doente conseguisse chegar ao médico e eu acho que isso foi uma grande mais-valia e algo que deve continuar, porque não é fácil ligar para um hospital, é difícil. Não é fácil ligar para um médico, ele tem o seu próprio horário e as pessoas também têm, os doentes também têm os horários deles para cumprir, portanto muitas vezes estão no local de trabalho à hora em que o médico está a fazer consulta, portanto não é fácil parar para falar com o médico, é muito mais fácil mandar-lhe um e-mail simples e dizer precisava falar consigo, não me encontro bem de saúde, qual é a hora? Até pode ser só uma coisa destas, qual é a hora? E combinarem e discutirem. E outra questão é aquela velha questão que já muitas vezes tínhamos falado e que também penso que agora que vai ter que ser uma mais-valia e que vamos daqui para a frente continuar, que é a questão de remarcações de consultas,
de dizer que haver um meio, um e-mail disponível para dizer eu não posso ir a esta consulta, posso remarcar para outro dia, ou o próprio exame feito no hospital, eu não consigo fazer hoje, imaginem, uma colonoscopia, uma endoscopia, ou um outro exame qualquer, e ver qual seria a alternativa de data e alterar. Portanto, muitas questões que muitas vezes se assumia que o doente estava ali para cumprir o que o médico e as rotinas do hospital achavam que ele devia cumprir, está a ser começado a ser visto como qual é a necessidade do doente e de irmos atrás da necessidade do doente. E algumas vezes, eu sei que há pessoas que não gostam, mas realmente é isso que temos que pensar, o doente é o cliente. Portanto, o cliente na área da saúde é o doente. E, portanto, o que se deve acontecer é que realmente a organização do sistema de saúde deve ser em função do doente, centralizar no doente, porque o doente é o cliente e muitas vezes é isto que os hospitais têm, realmente os outros profissionais de saúde se têm que lembrar, é que é necessário centralizar esta questão no doente. E o doente sim, é que depois irá dizer o que é melhor para ele e o que é que necessita. E isso é muito importante. Muito bem. Vi que efetivamente coloca um grande enfoque na questão do plano de recuperação da atividade, à semelhança também da retoma. Por outro lado, também nas mudanças que houve a nível de paradigma, digamos assim, da atividade assistencial, seja, por exemplo, mudanças muito significativas e positivas ao nível da dispensa dos medicamentos hospitalares, por exemplo, no domicílio, nas farmácias de proximidade, a aposta também nas teleconsultas, no modo mais generalizado de contactar também com os profissionais de saúde, seja através de e-mail, seja através do difícil contacto telefónico, mas pelo menos a aposta no e-mail também foi uma constante e, obviamente, uma aposta na reorganização dos circuitos, sejam eles a nível hospitalar ou a nível dos cuidados primários, portanto, alterações visíveis no seu entender e muito bem. Bom, eu passaria então ao próximo orador, que passaria então ao Dr. Vítor Rodrigues, que no fundo é o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, uma entidade subejamente conhecida, de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção de saúde, na prevenção do cancro e também no estímulo à formação e investigação em oncologia. A Liga Portuguesa contra o Cancro pretende também divulgar informação sobre o cancro, promover a educação para a saúde, contribuir para o apoio social e humanização da assistência ao doente oncológico, também coopera com instituições envolvidas na área da oncologia, estimula e apoia a formação e a investigação, obviamente, na área da oncologia, sobretudo, e uma vez que estamos aqui também na área do cidadão, defender os direitos dos doentes e dos sobreviventes de cancro. Portanto, eu passaria então ao Vítor Rodrigues para dar o seu contributo, por favor. Está sem som. Penso que já está outra vez. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu cumprimento a Associação Portuguesa de Estudos Hospitalares por esta iniciativa e, novamente, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ver, a ouvir. Realmente, foi há 3 meses que esta situação basicamente explodiu, vou-lhe chamar assim. E realmente já parece que foi há imenso tempo, não foi? Foi há 3 meses. E não vou repetir a maior parte das coisas que a Ana Sampaio já falou, com as quais eu estou praticamente, totalmente de acordo, há todo um conjunto de questões, mas há alguns pontos, não posso falar deles todos, daqueles que eu gostaria, obviamente, mas falar em 2 ou 3 pontos que nós nos preocupam. Nós entramos nesta situação numa altura
este Serviço Nacional de Saúde notava-se até alguns deste tipo um déficit de serviço. Nós estamos aqui com algumas dificuldades em ouvi-lo. Tente novamente. Tenha de ativar o som. Primeiro experimenta ativar o som e agora tente novamente. Houve aqui um pequeno problema informático. Agora estamos a ouvi-lo bem, pode retomar, se faz favor. Ligou automaticamente. Juro que não mexi em nada. Portanto, aquilo que eu estava a dizer era que já estávamos numa situação de algum stress do Serviço Nacional de Saúde, seja porque havia algo, notava-se e ouvia-se vários relatos verídicos sobre alguma falta de recursos humanos e alguma falta de investimentos. Portanto, é uma situação que não é absolutamente, não é nova, apenas a situação se agravou. E nós tivemos 3 meses em que, digamos, não de uma maneira temporalmente totalmente correta, mas digamos que um mês de susto, vou-lhe chamar assim. Depois tivemos um mês de reorganização e um terceiro mês de início tentativa de retoma. Nós vimos inicialmente problemas de atrasos, depois vimos adiamentos, e a diferença para mim entre atraso e adiamento é que o adiamento tem algum plano de retoma e de organização, e estamos numa altura em que precisamos de completar a reforma, de retoma, peço desculpa, e preparar a recuperação. Não há dúvida nenhuma que as crises são péssimas, sob o ponto de vista da saúde e sob o ponto de vista económico, mas são alturas ótimas para se poder fazer algum tipo de reorganização. E essa reorganização começaria talvez por finalmente ser possível transformar aquele chavão que é o doente no centro do sistema, que continua, peço imensa desculpa, mas continua na sua maioria a ser um chavão, mas realmente colocar o doente no centro do sistema, assim como colocar o aluno no centro do sistema, assim como colocar algo no centro do sistema, e neste caso ser o próprio cidadão, não só o utente, não só o doente, mas o cidadão no centro do sistema do binómio procura e oferta de cuidados de saúde. Nós fomos verificando que os serviços de saúde, e sobretudo o Serviço Nacional de Saúde, e em alguns casos do Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde começou a conseguir dar algum tipo de resposta, e esse tipo de resposta está neste momento já suficientemente robusto para nós todos podermos começar a dizer às pessoas: não tenham receio de ir ao espaço físico do hospital, ao espaço físico do centro de saúde, porque são situações em que o risco, é evidente que não há risco zero, obviamente, mas em que o risco é realmente e neste momento diminuto. E isso leva a que, para além de todas as mudanças que houve e vai haver, necessariamente, e ainda bem que muitas delas vão acontecer, mas verificamos que realmente o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde, neste caso, apesar dos profissionais de saúde estarem, a maior parte deles, e profissionais de saúde não é só médicos e enfermeiros. Profissionais de saúde é médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, assistentes operacionais, olha, já agora administradores hospitalares também, que não passaram muito bem por esta fase, também não passaram muito bem em termos físicos e emocionais como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro profissional. Mas realmente temos que lhes dar os parabéns porque conseguiram fazer uma reorganização feita num curtíssimo prazo de tempo, de modo a fornecer às pessoas muita segurança, de modo a que as pessoas possam novamente voltar aos espaços físicos onde há oferta de cuidados de saúde e onde as pessoas vão procurar os cuidados de saúde. É um dos pontos que nós temos que assinalar. Os grandes problemas têm a ver, primeiro que tudo, com a dificuldade que já havia, aquilo que eu falava de stress,
no Serviço Nacional de Saúde, tem a ver então com esses atrasos e depois adiamentos, com a retoma e, por exemplo, no caso da doença oncológica tem a ver com os tratamentos dos doentes em fase ativa e tem a ver, nomeadamente, com os diagnósticos precoces e, dentro dos diagnósticos precoces, a retoma dos processos de rastreio oncológico, rastreio de cancro da mama, rastreio de cancro coloretal, rastreio de cancro do colo do útero. No caso do colo do útero, os centros de saúde penso que rapidamente irão conseguir fazer essa retoma. No caso do coloretal, haverá alguma dificuldade, nomeadamente por causa dos problemas que existem em termos da realização das colonoscopias após pesquisa oculta nas fezes positivo. No caso do rastreio de cancro da mama, eu posso dizer que no caso daquele que é executado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, no espaço de 1 a 2 semanas, será feito com todas as medidas de segurança. As consultas, obviamente, que também vão retomar. Aquilo que nós estamos realmente preocupados é que, e voltando novamente, já havia atrasos, eles não seja facilmente execuível a retoma será possível, a recuperação será extremamente difícil e, portanto, estou completamente de acordo com a doutora Ana Sampaio quando diz que não é só retomar as atividades, é recuperar tudo aquilo que se perdeu em termos de, primeiro, diagnóstico precoce, que é um dos 2 grandes fatores de cuidados oncológicos de qualidade, e o segundo fator, que é a qualidade do tratamento, a qualidade do acompanhamento, que haverá seguramente em grande percentagem a mesma qualidade que havia antes. A área oncológica é uma área que está muito bem, em Portugal, muito bem colocada até em termos europeus e que também tem uma organização extremamente provada. Agora, permita-me só há um outro ponto, peço imensa desculpa, só um ponto, que é o problema dos atestados médicos de incapacidade multiuso, que antes da pandemia já estavam parados, neste momento continuam parados e nós não vemos grande possibilidade de eles recuperarem rapidamente, aliás, porque antes nós sabemos que os médicos de saúde pública já estavam a recusar-se a fazer esses atestados, essas juntas médicas, portanto é um problema enorme, nomeadamente a nível dos direitos oncológicos. Só para acabar 2 minutos. Penso que temos todos que nos capacitar e voltando novamente o utente, o cidadão e o doente no centro do sistema, que vai haver cada vez mais necessidade de que haja informação bilateral entre quem presta cuidados de saúde e quem procura cuidados de saúde. Esta troca de informação, este fluxo de informação já era e vai ser muito mais necessário que ele seja estabelecido de modo a que a pessoa possa escolher, evidentemente com o apoio técnico e científico do profissional de saúde, mas possa escolher, e voltando ao princípio, que o utente, o doente e o cidadão vá, na realidade, finalmente, e sem ser chavão, e isto não tem qualquer caráter político ou partidário, sem ser chavão, que esteja no centro do sistema, na realidade. Muito bem, fez uma intervenção muito focada na capacidade de adaptação do sistema a esta pandemia, ou seja, a rapidez com que os serviços se adaptaram em poucos meses, porque na verdade temos a Covid entre nós, diria a partir de fevereiro, com mais enfoque a partir de março, mas efetivamente houve uma grande capacidade de adaptação dos serviços, fossem eles hospitalares, fossem eles cuidados primários, sobretudo quando o Serviço Nacional, e agora indo mais ao encontro do Serviço Nacional de Saúde, quando este se encontra com déficits crónicos, sejam eles a nível de recursos humanos, ou seja, até a nível do próprio investimento. Portanto, houve mais uma vez refiro, uma capacidade de adaptação notável por parte dos profissionais e do próprio Serviço Nacional de Saúde. Também disse muito bem, referi muito bem, talvez tenha sido a primeira vez em que verdadeiramente ao longo destes meses que tenhamos colocado o cidadão no centro do sistema.
Realmente é um chavão, todos referem o cidadão no centro do sistema, mas efetivamente agora conseguiu-se efetivamente colocá-lo no centro do Serviço Nacional de Saúde, no sistema, enfim. Também se prevê a retoma dos rastreios oncológicos e pontuou como um dos constrangimentos que tem de ser ultrapassado, mas talvez mais à frente do quadro voltaremos a ele, relativamente às juntas médicas que foram suspensas e estão suspensas, salvo erro, até meados deste mês, portanto mais um constrangimento, sobretudo na área oncológica. Eu passaria então agora ao nosso último orador, muito conhecido, o Luís Mendão, presidente da direção do grupo de ativistas em tratamento, que no fundo baseia a sua área de intervenção na prevenção, no diagnóstico, precoce e acesso aos serviços de saúde, no tratamento, na discriminação e estigma e na produção de conhecimento. Faça favor. Boa tarde, também muito obrigado por este convite. Também dizer que estou fundamentalmente de acordo com praticamente tudo o que foi dito pelos meus dois colegas antes, e para também não nos repetirmos, gostava de dizer uma coisa. O cidadão, a participação do cidadão é também, no caso da área da saúde, a participação do cidadão organizado em associações de pessoas com doença, etc. E, de facto, tem havido progressos, mas esta participação e a formalização e plena participação das associações, que devo dizer, me parecem que têm aumentado a sua massa crítica, a sua independência, a sua capacidade e que nesse sentido são parceiros sociais, se assim podemos dizer, cada vez mais importantes e que contribuem decisivamente, e portanto este processo de formalização da participação para mim é essencial, até porque é na participação que as associações vão aumentando a sua capacidade de serem representativas, de fazerem a ligação com as pessoas com doença, etc. Depois a segunda coisa é dizer também que Vítor também referiu e também a Ana, que estas oportunidades, que as crises são também às vezes oportunidades para que possam acontecer reformas há muito tempo adiadas, congeladas, etc. E que temo que esse ímpeto reformador que de facto teve na nossa área algumas novidades muito importantes e que devem ser mantidas na época pós-crise Covid, mas em que vamos continuar a ter o Covid connosco, me parecem fundamentais. A segunda coisa, em relação ao SNS, dizer que me parece, enfim, acho que era uma máxima do Jorge Sampaio, para mim de boa memória, que há vida no SNS para além do Covid-19, da Covid-19. E isso é fundamental. E a questão da medicina preventiva, dos diagnósticos precoces, da ligação rápida aos cuidados de saúde, etc., parece-me que é fundamental e seguramente na nossa área, e se calhar na oncologia e noutras, perdemos oportunidades e vamos ter não só agravamento de algumas situações de doença ativa, como de acesso atempado aos cuidados de saúde. Outro ponto que eu gostava de referir é uma coisa que nos parece há muito tempo, que é no hospital aquilo que é necessário que esteja no hospital em relação aos cuidados de saúde. E mais que os hospitais cada vez tenham mais ambulatório, mais intervenção na comunidade, o tal hospital na comunidade, e penso que essas são todas linhas que devem ser
apoiadas cada vez mais. Portanto, que o hospital seja capaz de sair de uma determinada rotina em que nós temos que nos ajustar a todas as rotinas, por mais kafkianas que sejam, para os doentes, e que se vir a questão ao contrário. E aí a participação dos doentes pode ser extremamente importante, porque nós colocamos eventualmente as questões que o resto dos especialistas, sendo nós especialistas na nossa própria condição, lhes pode falhar no modo como habitualmente funcionam. E dou um exemplo específico da nossa área. Nós, as consultas de profilaxia pré-exposição, que basicamente, assim dito para leigos, é uma pílula preventiva da infecção por VIH, custa agora, não sei, 20 cêntimos por comprimido, é um comprimido por dia, é exclusivamente prescrita e dispensada a nível hospitalar. Isto era, imaginem que as mulheres que precisassem de planeamento familiar com pílula, que só pudessem ir a consultas especializadas no hospital e que teriam que ir todos os meses levantar a pílula ou à farmácia hospitalar. Portanto, há também aqui a necessidade, do nosso ponto de vista, de ver o que é que deve permanecer exclusivamente nos hospitais e o que é que poderia sair, mesmo que se mantenha também nos hospitais, sair, porque este tipo de acesso fez com que as 2.000 ou 3.000 pessoas que estavam em seguimento nesta profilaxia tivessem mais de metade abandonado, porque as consultas foram canceladas e as dispensas não podiam ser feitas sem a renovação da prescrição e sem exames e por aí fora. A simplificação segura do seguimento clínico dos doentes com VIH, com hepatites, etc., da nossa área, como também disse a Ana, é extremamente bem-vinda. Há muito tempo que nós sabemos que um doente estabilizado pode ter uma consulta presencial anual, fazer análises 2 vezes por ano, ter uma teleconsulta que às vezes até podia ser arranjada não, com a enfermagem ou quem der apoio ao médico, e reservar os especialistas para os atos que verdadeiramente são necessários. Penso que nós sacrificamos demasiado o conhecimento especializado com falta de task sharing e de task shifting, que é, penso eu, absolutamente essencial, mantendo a qualidade do acompanhamento clínico dos doentes. Em outra situação que me parece, mas isso é pós-Covid, nesta altura, em que aparentemente se abriram os cordões às bolsas para o investimento em saúde, eu penso que, porque já ouvimos antes, que esta abertura, que é mais que bem-vinda, deve ser alvo de escrutínio para que os gastos sejam os necessários, onde necessário, e que mantenham a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde para além desta época de crise. E, portanto, temo que haja a possibilidade, com esta pressão diária, de haver abusos em contratos, em preços, etc. Outra questão que gostava de levantar é que, e penso que os meus colegas eventualmente poderiam também falar nisso depois, nós no GAD temos basicamente 6 serviços de saúde.
dirigidos a populações vulneráveis, um pouco especializados, são abertos a toda a gente, mas com as equipas especialmente formadas para um determinado tipo de grupos e das suas necessidades de saúde sexual, de problemas de consumo de substâncias e por aí fora. E precisamos urgentemente de fazer uma série de investimentos de adaptação para aumentar a segurança, quer dos técnicos que lá trabalham, quer das pessoas que os frequentam, que abriu uma linha adaptar com 50% a fundo perdido, para a qual nós não éramos elegíveis, não somos elegíveis e parece que já foi trancada. E portanto parece-me que há uma série de associações com serviços que precisariam de apoio para adaptarem os seus serviços e as suas respostas às condições de segurança da fase atual e aquelas que vão permanecer para além da fase atual. Nós tivemos também 2 meses e meio praticamente sem fazer rastreios de VIH, de hepatites, de ISTs e de outras condições de saúde, e queremos voltar a recuperar esse tempo. Aliás, até achamos que do ponto de vista de saúde pública era muito importante que as pessoas que tiveram com poucos riscos em termos sexuais ou de usos de drogas, antes de voltarem à sua vida normal, fizessem o rastreio completo das infecções assintomáticas, por exemplo, para permitirmos cortarmos algumas cadeias de transmissão com o tratamento, o diagnóstico e o tratamento adequado. E, portanto, esta questão de que não ter havido um apoio até agora para a reformulação dos serviços de saúde das IPSS na área da saúde, parece-me que é um ponto que deveria ser recomendado. Outra questão que me parece que também podem... Vou terminar mesmo. Outra questão que me parece é que houve um documento do Mais Participação Melhor Saúde, de que eventualmente pode ser consultado para complementar alguma coisa, se nós queremos produzir um documento, para ver se há algumas coisas a pegar a partir também daquele documento. Muito obrigado. Muito bem, agradeço a sua exposição, que no fundo se traduziu também numa boa oportunidade para o envolvimento das associações de doentes nesta resposta à Covid, fazendo aqui uma recordatória que há vida para além da Covid. A esse propósito a APA também tem vindo a fazer alguns debates, alguns webinars sobre essa matéria. Também houve uma preocupação em transmitir, enfim, os serviços que, ou melhor, uma reflexão em que serviços devem permanecer ou não nos hospitais e aqueles que podem ter uma resposta de maior proximidade, ou seja, de se verificar eventualmente uma descentralização. Também uma preocupação com custos e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que a todos nós também deve ser uma preocupação constante e, obviamente, e não sendo uma preocupação menor, os investimentos e o apoio que devem ser adaptados à resposta à fase atual para, no fundo, as associações de doentes também conseguirem dar uma resposta mais adequada, sobretudo a esta fase que nós estamos a passar. Posto isto, eu gostaria também de relembrar os nossos participantes que podem continuar a colocar questões ou comentários que queiram efetivamente fazer nas perguntas e respostas que se encontram na barra inferior do vosso ecrã. E por outro lado, abriria agora o debate, colocando algumas questões que os nossos participantes têm vindo a colocar e outras também que penso que são pertinentes para o momento. Haverá mais para a frente e no decorrer deste debate um momento de votação, para o qual eu peço aos participantes que acedam a um site que será exatamente este que agora está a visualizar. O site é www.menti.pt
saúde.com e que usem o código que está assinalado, 597873, é facilmente acedido através dos vossos telemóveis e aproveitem para fazer uma votação. Estão expressas 5 questões que nós gostaríamos e convidamos-vos a fazerem essa votação, em que podem classificar entre 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, e as perguntas são as que constam no vosso ecrã. Isto é, está devidamente informado dos serviços que já estão disponíveis no seu hospital ou centro de saúde. Atualmente, sente-se seguro se tiver que recorrer a uma instituição de saúde, considera que a disponibilização de informação deve privilegiar os meios digitais, deve existir transparência nos dados de acesso e de espera e é necessário assegurar um plano de recuperação. Claramente, a última questão, para já, com o maior número de, ou melhor, com uma maior importância, ou seja, mais do que o plano de retoma, será um plano de recuperação para a doença crónica. Entretanto, podem continuar a votar enquanto nós vamos então passar ao debate. Posto isto, eu gostaria de colocar umas questões, tanto a Ana Sampaio, como a Vítor Rodrigues, como a Luís Mendão, serão questões mais ou menos soltas, não serão propriamente dirigidas, portanto, dos três, quem quiser ir respondendo, agradecia, nomeadamente começaria por como é que, no fundo, as vossas associações conseguem prever a reorganização da resposta incorporando a participação efetiva dos cidadãos? Não sei quem gostaria de começar, se é Ana Sampaio, se o Vítor Rodrigues. Pode ser Ana Sampaio, sim. Ok. Bárbara, então, realmente foi uma das situações que nós questionamos. Questionamos os nossos associados. Desta vez, às vezes fazemos situações formais, mas nesta vez não foi necessário, porque os nossos associados vão-nos ligando, vão-nos contactando e vão-nos partilhando connosco as suas dúvidas e o que é que, as informações que necessitam. E realmente a informação que eles têm partilhado muito connosco é que não sabem se devem ou não ir a uma consulta ao hospital, não sabem se devem ir às análises clínicas ou não que estavam marcadas, têm algum receio nos circuitos de voltar a um hospital, o que é que vão encontrar na sala de espera, o que é que vai acontecer nos corredores. E o que nós lhes temos dito um bocadinho é isso: olha, pesquisem nos sites dos hospitais, vão ver o que é que os hospitais têm disponibilizado relativamente a essa informação, e tivemos também preocupados, já fizemos alguns e-mails por cerca de 10 ou 12 hospitais, faltam-nos os restantes, a questionar, a fazer as perguntas por eles, ou seja, que serviços é que eles já tinham abertos, o que é que já estava disponível, que circuitos de segurança é que estavam a ser assegurados nas salas de espera e nas salas de urgência, porque continuam ainda as pessoas com muitas dúvidas de necessidade de recorrer a uma urgência, o que é que vão encontrar, e que, pronto, isso tem sido bem claro, de que as salas são separadas para doentes suspeitos de Covid e os não Covid, mas é preciso reforçar isso. Houve algumas iniciativas que eu vi curiosas de alguns hospitais e achei que era bastante interessante. Houve hospitais que dizem mesmo o que é que vai acontecer: a pessoa vai entrar no hospital, vai ser medida a temperatura, tem que utilizar máscara, há álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos, e isso é preciso dar essas indicações aos doentes para que eles se sentam seguros e retomar os hospitais. Para além disso, vi alguns hospitais que até chegaram a criar um vídeo sobre como é que estava, por exemplo, o hospital e as condições que neste momento estavam a ser asseguradas para os doentes. Eu acho que isso é importante, porque é preciso colmatar estes receios de segurança. Mas para que as pessoas entendam que realmente podem retomar, é preciso que lhes vamos dando informação. E o que nós sabemos é que alguns hospitais já retomaram tudo, outros ainda não. E a propósito da sua intervenção, e muito bem, como é que nós conseguimos ganhar a confiança da população? Ou seja, como é que nós conseguimos esclarecer de modo fidedigno, de modo seguro, a população para que deixem de ter efetivamente esse receio de retomarem ao hospital, de retomarem ao seu centro de saúde, de fazerem a sua consulta, porque pode haver uma grande vontade por parte dos profissionais
na retoma ou na recuperação da atividade, mas por outro lado, se os doentes não se deslocarem aos hospitais ou aos centros de saúde, poucos profissionais também poderão atuar, né? Fora a teleconsultas, fora o contacto por outros meios que não o presencial. No seu entendimento, como é que nós conseguimos ganhar essa confiança novamente da população? A informação transmitida tem que ser consistente, acima de tudo, porque o que nós vemos muitas vezes é o doente recebe um SMS para ir a uma consulta e a seguir recebe um SMS a dizer que não é para ir, que será feita por telefone. Portanto, temos que ser consistentes, mandar logo uma mensagem à partida de será por telefone ou será para ir. Relativamente a todos os outros exames que são feitos nos hospitais, por exemplo, as análises clínicas, os exames complementares, também temos que dizer ao doente que é para ir. Porque assim, estes exames e estas análises que estão agora a decorrer, muitos deles já estavam marcados. Mas se nós não dissermos aos doentes que já abrimos, ou seja, que o hospital já está disponibilizado, essas consultas, e em que condições, e quais são as regras de segurança, os doentes não vão. Portanto, é preciso nos sites dos hospitais haver essa comunicação. Relativamente, por exemplo, aos outros, mesmo aos centros de saúde, também é preciso estar atentos, ver quais são as formas que têm de chegar às pessoas. Muitas vezes até pode ser um simples SMS, a dizer às pessoas já estão abertas, já está disponível as análises clínicas, já está disponível as consultas, porque as pessoas não sabem. O que se está a passar é que não chega ao cidadão essa informação. E eu diria também que seria bom, mas eu sei isso que é mais difícil e não depende de vocês, que a própria comunicação social transmitisse isso ao resto dos doentes. Eles transmitiram muito bem o que é que foi a pandemia, mas assustaram também muito, porque as imagens que nós vimos de Itália e de Espanha assustaram os doentes. E portanto agora é preciso ao contrário, é acalmar os doentes e dizer-lhes venha, regresse em segurança, mas é preciso dizer quais são as regras de segurança. O doente tem que saber que vai chegar à sala de espera e não vai acontecer que as análises clínicas serão todas marcadas às 8h30 da manhã, por exemplo, e estão 300 pessoas numa sala. Ele tem que saber que agora as análises clínicas é marcado de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20, como vocês acharem melhor, e que no máximo vão estar 20 ou 30 pessoas na sala de espera. E depois há outra questão que eu vi, um bocadinho surreal na comunicação social, que diziam assim, os doentes vieram cedo demais para o hospital. Os doentes não vão cedo demais para o hospital. O problema é que os doentes têm que se deslocar. E às vezes a caminhoneta, a única que há, é ao início da manhã e portanto eles têm que ir mais cedo. Outras vezes é a partilha do transporte, se é por ambulância ou coordenada por outras organizações, é feita para vários doentes. Eles não vão fazer um transporte do doente que tem a consulta às 8h30 e outro transporte do doente que tem consulta às 10. Não, eles vão fazer só um transporte único. Portanto, é preciso criar condições e segurança para que as pessoas vão organizadas e que também não se transmita a informação que venham cá mais cedo do que era previsto e não tenham que vir. Não, têm que falar com os doentes, falar com as associações, como o Luís dizia, nós representamos os doentes, falar connosco e nós dizermos façam assim. E isto já vos estamos a dizer, ponham nos vossos sites, comuniquem, mandem SMS como vocês mandam para o resto, falem com as pessoas, os que não têm SMS, mandem uma carta a dizer já temos estes serviços abertos. Mas enquanto os cidadãos não souberem que já foi retomada e que foi retomada em condições de segurança, vocês têm que dizer quais são as condições, que vai haver um distanciamento de 2 metros, que na cadeira ao lado não vai estar sentado ninguém, só há de 3 em 3 cadeiras possibilidade de se sentarem, só assim que eles vão voltar, senão eu acho difícil as pessoas voltarem. E é preciso uma comunicação assertiva e dirigida. E também global, certo? Não partir só a comunicação por parte dos serviços de saúde, mas também outras parcerias, seja a comunicação social, seja associações de doentes, sobretudo associações de doentes que também estão próximas dos doentes, até das próprias autarquias, serviços de proximidade, juntas de freguesia, no fundo para criarmos aqui um sistema em que todos consigamos então criar esta confiança ou retomar a confiança nos serviços de saúde para o próprio cidadão. Eu passaria esta questão também ao Vítor Rodrigues e ao Luís Mendão. Como é que nós vamos conseguir reorganizar esta resposta incorporando a participação efetiva dos cidadãos? Tem de ligar o som, Vítor, agora sim. Já está. Ok. Ora bem, há um ponto que a Ana falou que é extremamente importante para também perceber como é que as coisas aconteceram. Nós passámos
2 meses a ver imagens, nomeadamente de Itália e de Espanha, imagens perfeitamente horrorosas. E não foram só as pessoas que se assustaram, toda a gente se assustou, não é? Portanto, como se costuma dizer, não há milagres. E, consequentemente, e se calhar nenhum de nós se sente, por exemplo, neste momento totalmente confortável a ir a um restaurante, a uma esplanada, obviamente. Portanto, o que acontece, sobretudo, a doentes crónicos, e agora vou falar mais um bocadinho da parte oncológica, a doentes oncológicos que são considerados imediatamente doentes de risco e também que normalmente têm uma estrutura etária que também ela própria se mostra fatores de risco. Agora, nós temos que ver doentes oncológicos há milhares, infelizmente, ou melhor, infelizmente porque são muitos, felizmente porque estão vivos. E a sobrevivência aumentou brutalmente, portanto temos que olhar para o problema das duas maneiras. E portanto nós temos que diferenciar entre o que é o doente ativo, o doente em acompanhamento próximo e o doente em acompanhamento já durante bastante tempo. E aquilo que se notou foi que num primeiro mês houve respostas pontuais e, por exemplo, no caso, nomeadamente em termos de apoio medicamentoso, apoio financeiro e outros tipos outros tipos de apoio, mas muito rapidamente. Eu ia que desligasse e voltasse a ligar o seu microfone, porque está outra vez com interferências. Eu juro que paguei a conta. Só ligar e voltar a ligar, exatamente. Ok. E Obrigada. aquilo que realmente nós notámos foi que a resposta hospitalar foi extremamente bem conseguida para o doente em ativo ou de acompanhamento. E por lá, os mais precisamente apoio social, e muito apoio psico-oncológico, da psico-oncologia. E nós tivemos o cuidado de tentar telefonar a todos os doentes que nós tínhamos referenciado e, portanto, houve aqui contactos pessoais, não foi possível, durante milhares de doentes a quem nós podemos fazer. Agora, é evidente que as pessoas retomarem confiança não é fácil e terá que Continua com algumas interferências. É a primeira vez que isto me acontece, palavra de honra. Não, mas se me permite, vamos fazer o seguinte: eu passaria a palavra ao Luís Mendão e depois retomaríamos novamente consigo. Pode ser? Certo. Força, Luís Mendão. Então, o que eu penso é que os hospitais deveriam institucionalizar de alguma maneira a participação do cidadão com doença e provavelmente através de representantes das associações no diálogo logo enquanto começam a fazer planos, ou seja, não é apenas segurar a transmissão das coisas que são decididas, é na fase de planeamento haver um momento em que se lembram que a participação dos doentes, a quem podem colocar questões, etc., é muito importante. Portanto, essa formalização e os hospitais passarem a trabalhar com os doentes, e não é uma coisa de sempre, é ter momentos em que, quando querem tomar decisões e querem reestruturar o serviço, e nós também temos que aprender a não ser um peso, mas ter um apoio a que se tome rapidamente decisões, etc., e com certeza que serão eles que tomam as decisões finais, mas isso parece-me que é muito importante. Na verdade, durante esta crise, nós nunca fomos contactados diretamente pelos hospitais, nós o que tivemos foi um aumento da resposta por parte dos hospitais quando interpelados por nós. A propósito do que está a referir, e não querendo interromper o raciocínio, mas também vai ao encontro daquilo que está neste momento a transmitir-nos, eu aproveitaria uma pergunta de um nosso participante em que questiona efetivamente qual é a maior dificuldade das associações em fazer ouvir e, obviamente, implementar as suas propostas de melhoria
nos doentes que representam? Desse ponto de vista, exatamente a falta de comunicação formal para a participação. No sistema de saúde, nós ouvimos os médicos, ouvimos os enfermeiros, ouvimos todas as corporações, sem nenhum sentido pejorativo para as corporações, que são poderosas, e ouvimos menos os doentes em pé de igualdade com os restantes intervenientes no sistema de saúde. E isso tem que ser um direito e ser formalizado, porque não podemos ser sempre nós a estar a bater à porta como os chatos que querem dizer alguma coisa. E, portanto, isso é um lado. O outro é que habitualmente nas decisões em saúde, a tal coisa do doente no centro do sistema, é que nesse caso era o doente o recipiente de todas as vozes que estão à sua volta e das decisões que estão à sua volta, e com um papel muito ativo, é no centro do sistema, mas com um papel muito ativo. E o que também penso é que, se nós respeitarmos o que são os diferentes conhecimentos dos diferentes atores em saúde e fizermos um esforço, a contribuição dos doentes é reconhecida depois de acontecer como útil pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos administradores hospitalares, pelos decisores em saúde, etc. É nesse sentido que eu também acho que o aumento da massa crítica nas associações é fundamental e tem que ser estimulado nesse sentido. Finalmente, a outra questão é que todos os participantes, os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde ou no sistema de saúde, são remunerados e, portanto, é-lhes alocado 2 horas do seu trabalho para ir a uma reunião, ou para rever um documento, ou para qualquer coisa. As associações de doentes trabalham sempre pro bono. Eu chego-me a mandar um documento de 60 páginas para rever em 48 horas, porque aquilo já está mais ou menos tudo decidido, etc. E, portanto, criar as condições mínimas para a participação dos doentes nas diferentes fases da tomada de decisão em saúde parece-me que é essencial. Essa é uma das dificuldades, porque basicamente aquilo para que o Serviço Nacional de Saúde nos paga é para fornecermos serviços a custo inferior àquilo que são os calculados no Serviço Nacional de Saúde, como fazer testes a 3 euros ou fazer acompanhamentos a não sei quanto, etc. E, portanto, somos sempre requisitados para fornecer serviços a baixo custo, mas nunca temos apoio para nos prepararmos e contribuirmos na avaliação mais séria dessa área. Tudo isso sai da Carola. Muito bem. Frase final, a minha experiência até agora é que, depois de acontecer, a maioria dos outros stakeholders reconhece o valor da nossa participação e que isto não é perder tempo, muitas vezes é ganhar tempo e também ganhar saúde. Muito bem, muito obrigada. Sem dúvida que a participação das associações de utentes é cada vez mais premente e têm de estar, obviamente, envolvidos também nos processos de decisão. Uma vez que já estamos com o avançar do nosso webinar, muitas perguntas haveria para colocar, de todo modo gostaria de mostrar então os resultados da nossa votação, em que temos aqui uma clara predominância da aposta no plano de recuperação para a doença crónica. Depois, obviamente que tem de existir uma transparência nos dados de acesso e lista de espera do SNS, isto também é muito importante para definir um plano de recuperação e de retoma.
Depois, já com uma menor impacto, digamos assim, a disponibilização de informação deverá privilegiar os meios digitais, nomeadamente os websites, e não tanto com a informação dos serviços de saúde que já estão disponíveis no seu hospital ou centro de saúde, ou seja, aqui com uma margem ainda para melhorar. Relativamente à confiança do próprio utente, também aqui com margem para melhorar, mas mais positivo, ou seja, temos aqui uma média mais positiva do que propriamente um sinal de alerta. Como dizia, então, para terminar, gostaria de fazer uma ronda final muito breve e sucinta por parte dos oradores, pedi-vos então esta brevidade, respondendo a duas questões. Uma acaba por ser uma questão normal, que irá ser, no fundo, que recomendações nos deixam como mensagem final, e a outra, uma vez que estamos a falar na Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que mensagem e apelo gostariam de deixar aos administradores e gestores em saúde? Aqui vou pedir desculpa à Ana Sampaio, mas passaria ao Vítor Rodrigues, por ter sido mais investigado com questões de som. Vamos ver se, entretanto, ele consegue responder sem ter estas interferências. Obrigada. Lá ver se consegue, e muito rapidamente, dois ou três pontos. Um aspecto que é a grande necessidade de compatibilização, de ligação entre os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados de saúde primários. É extremamente importante que eles colaborem realmente. Eles não são inimigos uns dos outros, não é isso, mas que haja possibilidade de eles terem uma melhoria de comunicação e de articulação entre o trabalho de cada um. Aliás, porque a doença crónica cada vez mais é mais ambulatória e menos hospitalar em termos relativos. Portanto, eu penso que é necessário apostar, aliás, na própria ótica do que é a filosofia do sistema de Beveridge, que é aquilo que nós temos. Segundo ponto, só mais este, é que é realmente, muitas vezes, quando eu vou a reuniões como representante da Liga Portuguesa contra o Cancro, muitas vezes eu estou lá quase sozinho, o resto depois são mais 20 ou 30 ou 40 médicos e investigadores, e eu sou médico, e sou investigador, atenção, mas não é nessa linha, e realmente de vez em quando vêm uns relatórios que dá-se nítida sensação que é só para dizer que ouviram as associações de doentes e as associações civis. Eu penso que é algo que vai mudando aos poucos, mas eu penso que os decisores têm que saber o que é que as pessoas querem, nem que seja preciso fazer alguns inquéritos, perceber o que é que as pessoas querem, e isto nota-se perfeitamente que na prática os decisores e os profissionais de saúde por um lado e as associações de doentes por outro, e os cidadãos, não são de modo nenhum inimigos. A conversa honesta, intelectualmente honesta, entre estes dois campos é extremamente proveitosa, e que inclusive é mais um fator, e nunca nos esqueçamos que investir em saúde é um bom investimento económico, e é um bom investimento financeiro, e é um bom investimento pessoal. Muito obrigada, Vítor. E eu agora passaria, aproveitando as suas palavras de um bom investimento, para passar ao nosso, entre aspas, economista, que não será economista, mas aqui ao nosso Luís Mendonça, que estava com muitas preocupações, e bem, de garantir a sustentabilidade do SNS, para a sua mensagem final e recomendação também aos administradores. Uma das questões que a gente se preocupou muito com os administradores hospitalares foi a história da cabimentação das encomendas dos medicamentos. E nós temos uma série de hospitais que dispensavam medicamentos para uma semana, para 15 dias, para um mês, quando as coisas corriam bem, e nós esperávamos que com a Covid isso tivesse passado. Não há nenhuma razão para que pessoas que estão estáveis com medicação crónica tenham que ir mais vezes ao hospital levantar a medicação do que têm que ir ao hospital para ser consultados. Parece-me que ainda não está totalmente resolvido essa parte. Outra questão, e eu me preocupo com a economia, porque sei que depois muitas decisões no fim são tomadas ou postas na gaveta
porque quem decide diz que não há dinheiro naquele momento para aquelas questões. Penso que os doentes e os representantes dos doentes participarem na ideia da sustentabilidade e da necessidade de uma boa gestão do sistema será uma coisa que vai pagar. Eu sei que a indústria, de quem tenho muitos amigos, às vezes tem medo da participação dos doentes, outras vezes acha que só devem participar para gritarem que precisam de um novo medicamento o mais rapidamente possível e que a vida não tem preço, e se não tem preço não devia ser um custo excessivo, mas uma maior transparência sobre estas negociações e as avaliações farmacoeconómicas é fundamental para resolver estas situações. A mesma questão, diria que na nossa experiência não é também admissível outra coisa que é a falta de transparência sobre diferentes guidelines usadas pelos diferentes hospitais para tratar exatamente a mesma condição em pessoas nas mesmas circunstâncias. E isso é uma questão de iniquidade que me parece que deveria ser avaliada. Deve haver transparência e se há orientações clínicas nacionais atualizadas e respeitáveis, elas devem ser cumpridas e penso que é daí que sai muitas vezes o deslizamento da despesa e o aumento da despesa. E termino, nós às vezes sentimos o peso de que a nossa área, VIH, hepatites virais, é a única que, tendo aumentado o número de pessoas em tratamento, como também os do cancro, nós agora vivemos mais e por isso todos os anos somos mais do que éramos no ano anterior, foi a única que desceu consideravelmente, 80 milhões reais em dinheiro face à despesa real que existia em 2015 e 2016. E depois vemos que nada deste dinheiro é possível de reinvestir e nós trabalhamos muito para que este abaixamento da despesa acontecesse, nada é reinvestido no diagnóstico precoce e na adesão e retenção dos doentes, porque, entretanto, outras áreas a despesa explodiu sem controle. Por isso um dia temos que também nos juntar entre nós, associações de doentes, para ver como podemos contribuir o melhor possível para todos termos o melhor tratamento para todos, etc. Muito bem, fica o desafio lançado, muito obrigada pela sua participação e os últimos são os primeiros. Ana Sampaio, muito sucintamente as suas recomendações finais, por favor. Sim, a minha grande recomendação, o Luís já falou, que era, não falou agora, mas falou no meio desta discussão, que encarem as associações de doentes como verdadeiros parceiros. Nós queremos ser vossos parceiros, tanto hospitais como centros de saúde, como outros profissionais de saúde. Entendam que nós não queremos ser os coitadinhos, os vulneráveis, os doentes, queremos ser os clientes. E queremos ser os clientes do sistema de saúde. E, portanto, acho que vocês têm que realmente nos encarar como essa posição, aceitar-nos como vossos parceiros e entender que é preciso ver quais são as verdadeiras necessidades dos doentes. E muitas vezes o que eu vejo é que há pessoas, profissionais de saúde, que dizem: mas se nós todos também somos doentes, nós sabemos o que é melhor para os doentes. Não, não pensem assim. Chamem-nos, nós não nos importamos nada de participar, eu sei que temos aquelas condicionantes que o Luís já falou, mas é assim, há associações mais próximas de uns do que de outros hospitais, portanto, podem chamar as associações mais próximas, nós certamente vamos estar disponíveis para trabalhar com vocês em parceria, até porque, e temos já várias provas disso, o próprio sistema de saúde já está um bocadinho desatualizado. Ou seja, o sistema que nós hoje temos de cuidados primários, hospitalares, e depois queixam-se que o doente vai para as urgências, será porque realmente o cidadão, o doente, não sente respostas adequadas para o nível 2
e já existiu há uns anos. Passaram-se 40 anos, não é? São os 40 anos do SNS. Mas então vamos, se calhar, todos juntos, e isso é o desafio que eu vos deixo também a vocês, administradores hospitalares, co-criar estes circuitos hospitalares. Vamos pensar o que é que faz sentido para os doentes de hoje em dia. Porque o doente de hoje não é o doente de há 40 anos. É diferente, as necessidades são diferentes, os cidadãos têm necessidades diferentes. E, portanto, focalizar-se nas necessidades do cliente, sendo o cliente o doente. E penso que por aí resolveríamos os problemas que aqui debatemos. Muito bem, muito obrigada pela sua intervenção, Ana. Eu gostaria, antes de terminar, deixar um desafio também aos nossos participantes, que recorram novamente ao www.menti.com para avaliar este webinar numa palavra. Utilizem o mesmo código e, no fundo, acaba por ser também uma nova votação. Queria finalizar agradecendo aos participantes que estiveram connosco, agradecer também ao contributo dos nossos oradores, à Ana Sampaio, ao Luís Mendão, ao Vítor Rodrigues. Foi um webinar com muita qualidade, com troca e partilha de experiências e o apontar também recomendações e um caminho para o futuro que não será tão longínquo quanto isso. E obviamente que sairão daqui recomendações que faremos chegar também à tutela. Por outro lado, deixar também para os nossos participantes uma recordatória de que o próximo e último webinar deste ciclo será no dia 15 de junho, sob o tema Que Soluções para o Futuro. Portanto, começámos este ciclo com o passado. Hoje debatemos o momento presente, no dia 15 de junho vamos apontar então soluções para o futuro e ficam todos convidados a participar neste webinar. Muito obrigada pela vossa participação e até breve.